Hoje é dia de falarmos de história em quadrinhos, hoje é dia de falarmos de Aranhaverso, ou melhor, de falarmos de Aranhageddon. Pega a cadeira e senta aqui comigo que hoje vamos falar de Homem-Aranha mais uma vez aqui no Silverdices. Salve galera, Diego Silva pro nosso Silverdices. Já pega o banquinho e senta aqui comigo pra gente poder conversar sobre história em quadrinhos, porque pra falar de Aranhageddon eu preciso da sua atenção nesse momento. E eu preciso dessa sua atenção porque já senta o dedo no like, no inscrever-se se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreve, senta aqui no puff, daí a gente conversa sobre Aranhageddon. Fechado? Bora então começar essa nossa resenha. O meu Aranhageddon tá aqui em cima porque eu organizei, até falando dessas duas pilhas que estão aqui, ó. Essa pilha aqui só tem X-Men do Jonathan Hickman, que à medida que eu for lendo eu vou colocando as histórias aqui. E aqui eu vou tentar organizar os quadrinhos novos, não quadrinhos que eu já tenha comprado e ficaram aqui pela prateleira, mas os quadrinhos novos que eu for lendo esse ano. Tanto que o meu Shaman King, que eu não tinha definido um espaço para guardar ainda, tá ali, que o Shaman King é uma das próximas resenhas aqui também. Fechado? Então vamos falar aqui de Aranhageddon. E se tem alguma outra história que vocês queiram que eu leia, que eu faça uma resenha, que eu volte para falar mais sobre, deixa aqui nos comentários também. Mas vamos lá falarmos aqui sobre essa história escrita pelo Christos Gage e desenhada pelo George Molina. E é uma história que ela tem ali 3 volumes, né? 1, 2, 3, dentro do arco principal da história, e um quadrinho de prelúdio. Então são 4 volumes e o volume 2, inclusive, eu ganhei de um grande amigo meu. Beijo, Marquinhos, falando aqui de Aranhageddon, e foi muito louco, porque ele me deu o volume 2 e falou, mano, toma isso aqui porque eu ganhei e eu sei que você coleciona quadrinhos, mas, bicho, como que você vai fazer? Eu tô te dando o volume 2. Eu, Marquinhos, relaxa aí, que em algum momento eu vou achar elas e vou comprar. E ele me deu no começo da pandemia, e no ano passado, ali na Black Friday, eu comprei os volumes 0, 1 e 3, e aí eu li no final do ano para poder produzir vídeos novos aqui para vocês. Enfim, um detalhe muito importante é que Aranhageddon seria a continuação direta de Aranhaverso, ou seja, tudo que aconteceu ali no arco do Aranhaverso desemboca em Aranhageddon. Mas, na minha experiência de leitura, tem uma grande diferença aí. Eu não li Aranhaverso. Eu assisti o filme lá, Miles Morales, Into the Spider-Verse, mas eu não li Aranhaverso, e a animação, que é maravilhosa, é baseada em Aranhaverso. Beleza? Porém, isso não atrapalhou em nada a minha leitura, em nada mesmo, porque é como, beleza, você consegue entender ali rapidamente no volume 1 o que está acontecendo, que é uma continuação de Aranhaverso, e daí em diante é uma história nova, você consegue entender quem são os personagens envolvidos, quem são os vilões, quem são os mocinhos, quem é a pessoa que está por trás ali agora como responsável da Teia da Vida, o que são os herdeiros, que são os grandes vilões dessas histórias. E o prelúdio é muito interessante, porque o prelúdio acaba mostrando eles indo atrás de outros Homens-Aranhas, então você acaba conhecendo um pouco mais ali, por mais que sejam sempre histórias curtinhas, que é basicamente eles chegando para falar com outro Homem-Aranha e aí eles levando um Homem-Aranha para a Terra primordial. O prelúdio basicamente é uma apresentação de alguns Homens-Aranhas que aparecem nessa história, como o Punk Aranha, que ele insiste em falar que é só Homem-Aranha, mas ninguém consegue chamar ele de Homem-Aranha, é só Punk Aranha. Daí eu preciso falar um pouco para vocês sobre a minha experiência de leitura aqui. E só para avisar, geralmente quando eu vou falar de quadrinhos aqui, eu vou no freestyle, porque eu quero tentar trazer o máximo das minhas impressões de como a história me marcou, não o texto que eu vou ler, reler e tal, estudar o texto antes de gravar aqui. Por mais que eu não use TP, eu escrevo o roteiro, e aí eu estudo o roteiro, e aí eu venho gravar o vídeo. Acaba também entrando muito freestyle, mas aqui eu só tenho o tópico guia de cada um
um dos itens que eu tenho que passar. Pois bem, a minha experiência de leitura com Aranhageddon, eu preciso falar que eu não gostei muito não. É isso, tá? Eu não precisava também só trazer histórias que eu goste muito ou que tenham sido mind-blowing pra mim, como eu falei de 99 Problemas, eu quero trazer Marvels em outro momento pra vocês, mas eu precisava falar de Aranhageddon porque ela consegue ser muito atual por conta do multiverso dentro do universo DC, tem a sequência, as duas sequências do Miles Morales Into the Spider-Verse, então nós vamos ver aqui muito sobre essa coisa de multiverso, personagens parecidos e não tão parecidos, como por exemplo o Capitão Britânia. Existe uma versão do Totem da Aranha, uma versão do Homem-Aranha que é um mix do Homem-Aranha com o Capitão Britânia. Então existem ali os Homem-Aranha que são versões do Dr. Otto Octavius, tem versão do Homem-Aranha que é o Norman Osborn, então a gente tem muita versão do Totem da Aranha e não necessariamente todas as versões do Totem da Aranha são Peter Parkers. A Gwen Stacy, a Gwen Aranha é uma versão do Totem da Aranha, o Miles Morales é uma versão do Totem da Aranha, a saga dos clones são todas versões do Totem da Aranha, então isso é muito importante e essa história, por ser uma história mais recente do que a Aranhaverso, ela acaba complementando essas questões, até mesmo apresentando alguns outros personagens que são importantes ou que podem ser importantes para ser sequências das histórias do Homem-Aranha, mas a minha experiência de leitura não foi muito boa, não foi aquela história que me prendeu. Alguns diálogos eu achei muito rasos, por mais que exista sempre uma questão de urgência ali e tudo mais, e essa questão de urgência ela é muito presente, ela é muito importante dentro dos conteúdos dessa história, mas os diálogos em nenhum momento eles me pegaram como várias outras histórias do Homem-Aranha me pegam ali. Foi uma história que para eu ler eu levei muito tempo para ler e tem várias outras histórias que eu leio, maiores inclusive, que a relação tempo investido e experiência de leitura para ser uma leitura proveitosa e ser imersiva que eu esqueço da vida, eu tenho várias outras histórias que para mim foram muito melhores nesse ponto. X-Men de Jonathan Hickman é um grande exemplo disso, tanto que eu tenho já comprado vários que eu vou lendo e vou colocando, vou alimentando essa pilha aí, pelo menos essa é a ideia. Mas se os textos, os diálogos da história em quadrinho não me prendeu muito, o oposto aconteceu com as artes. E tem um detalhe muito importante quando a gente lê Aranhageddon, e eu acredito que em Aranhaverso também deva ser algo parecido, se não for melhor ainda, porque quer dizer que eles entenderam que seria interessante fazer assim e mudaram para Aranhageddon. Dependendo do mundo que eles estão, os traços, né, a arte ela é diferente, e isso é maravilhoso, isso é muito gostoso, muda muito. Tem aquela aranha, aquela mulher-aranha, né, que usa o robô, que inclusive aparece no primeiro filme, na primeira animação do Aranhaverso, ela também aparece aqui, e quando eles estão lá no mundo dela, é algo muito mais voltado para o mangá, assim como o Velho Oeste. Tem um Homem-Aranha do Velho Oeste que as páginas parecem muito Tex, que é um quadrinho já clássico de Velho Oeste, então todas as histórias elas mudam muito o seu traço dependendo do mundo onde eles estão, e isso é um detalhe muito gostoso, porque você se prende na leitura. Quando você vai virar a página que eles foram para outro mundo e a arte é diferente, automaticamente você entende que aquilo mudou e a sua atenção ela é renovada, né? Se você está perdendo a atenção por só estar virando página, de repente você entra num mundo diferente, que a arte é diferente, a sua atenção dentro daquelas páginas ali, ela é renovada, e isso é muito gostoso, de verdade, é uma imersão dentro desse universo muito legal. Uma pena para mim, como leitor, que a experiência de leitura, eu não estou falando que os textos são ruins, os textos só não me levaram ali, eu só não tive aquela coisa de completa imersão dentro do Homem-Aranha, como eu tenho lendo Homem-Aranha 99 Problemas, e olha que eu leio essa história desde que eu comprei anualmente, e eu sempre me perco dentro daquela arte, me perco dentro daqueles textos, aquelas reflexões do Peter Parker. O mesmo não aconteceu nem de perto, aconteceu eu lendo Aranhageddon, mas ainda assim, se é uma história tipo ok.
A história ela ainda acaba deixando algumas pontas soltas com alguns personagens diferentes que deixam ali aquela coisa tipo, ó, eu posso voltar ou tal, agora eu vou assumir tal responsabilidade. Então sempre tem alguma coisa a mais com algum personagem diferente e talvez isso seja aproveitado em algum momento. Eu não acredito que seria aproveitado numa outra sequência de um crossover com vários Homens-Aranhas, mas é uma ponta solta que tá ali, então pode ser que em algum momento alguém fale, vamos continuar essa história aqui porque agora dá caldo, dá bom, vamos fazer. É isso, gente, ó, só faltou eu falar aqui pra vocês o quanto eu paguei em cada uma delas, porque eu sou aquele que fica vasculhando o preço. Eu paguei aqui nos 3 volumes que eu comprei, lembrando que o volume 2 eu ganhei, então eu comprei o 0, 1 e o 3, eu paguei em cada um desses algo entre 15 e 20 reais. Eu peguei aquelas promoções de 30% de desconto, então foi algo assim que eu fui pagando em cada um dos volumes. Eu acho um preço justo pelo material entregue. O quadrinho em si não tem um acabamento, não tem uma qualidade primorosa, mas eu paguei entre 15 e 20 reais, então eu achei um preço ok. Não é um X-Men do Jonathan Hickman, que eu acho que entre os mensais ali, pelo menos disponíveis agora, é um dos melhores acabamentos em história em quadrinhos. Eu não estava esperando isso em Aranha-Geddon, então eu não comprei e me senti roubado, não me senti frustrado com isso. Deixa aqui nos comentários se você já leu Aranha-Geddon, se você já leu Aranhaverso, se você quer saber mais dessas histórias, que eu acabei nem contando muito, eu falei só aqui da minha experiência de leitura, não falei de sinopse e tudo mais, porque como é um crossover que é uma continuação, eu achei que se eu fosse montar qualquer coisa que eu fosse explicar muito, eu ia acabar dando algum spoiler, então vou deixar na descrição desse vídeo a sinopse dessa história, daí se você quiser ler, só dá uma olhadinha aqui na descrição e os links dos quadrinhos também na Amazon, eu vou deixar por lá. Beleza? Não deixa de se inscrever aqui no Silverdices. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo. Um abraço.